Olá para você, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance nesse momento. Estamos iniciando o programa Conexão Cristã, o programa que veio para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Você vai confirmar isto através das palavras que você vai ouvir nessa noite. Portanto, não saia daí, são só 30 segundos. Eu vou e já volto, tá bom? Homem elegante veste Boaz. Boaz, moda masculina. Estilo, conforto, qualidade e atendimento. Tudo em um só lugar. Boaz, moda masculina, onde o homem veste com elegância. Avenida T9 Marista e Campinas. Fone 3233-0070. Voltamos com o nosso programa Conexão Cristã. Talvez você que está me assistindo nesse momento está se perguntando: meu Deus, eu preciso de um socorro. Eu preciso de uma resposta. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O verso 2 te responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que você está confiando em homem? Por que você está depositando a sua confiança no ser humano? A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem. Olha, a partir desse momento, deposite a sua confiança em Deus e tudo vai mudar. Tudo será diferente. Acompanhe agora uma palavra falando ao coração com o pastor Gentil Rosa de Oliveira. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando falamos sobre este texto sagrado, nós o comparamos a uma sinfonia. Você sabe que uma sinfonia executada por uma orquestra, ela tem como propósito apresentar através da música, numa conjugação ali de ritmo, de melodia, de harmonia, algo que possa ser agradável aos ouvidos, agradável àqueles que assistem. Quando eu analiso este versículo, eu posso dizer que ele é comparado a uma sinfonia e poderia dar como tema a Sinfonia da Salvação. Preciosa, gloriosa, harmoniosa, melodiosa e rítmica, que faz com que nós alegramos o coração ao ouvir falar sobre isso e ao olhar para esta promessa de Deus tão rica e tão importante. Como uma sinfonia tem os seus diversos andamentos, eu poderia dizer que na Sinfonia da Salvação eu vou encontrar também essa figura dos andamentos. Como primeiro andamento, eu posso dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou. O amor de Deus tão grande, tão precioso e tão glorioso alcança cada coração. Assim, Deus revela a mim e a você este amor tão grande, este amor tão precioso, este amor tão glorioso, que é o amor que enche o céu e a terra, o amor que envolve nossa vida, o amor que nos perdoa e nos faz viver uma vida nova e preciosa. Mas eu disse de andamentos, vamos para o segundo andamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa de Deus amar? Normalmente, quando amamos, nós damos parte do que temos. E às vezes essa parte nem sempre é a melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que ele tinha, o seu próprio Filho. Assim Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, padeceu para que ele pudesse executar essa sinfonia da salvação e nos envolver nela de forma a sermos ricamente abençoados com ela para o nosso viver de paz, de alegria e de vitória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Terceiro andamento, dar aquilo que era mais importante. Primeiro andamento, porque Deus amou. Segundo, de tal maneira, amor tão grande, tão precioso. Terceiro andamento, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observamos que nesta sinfonia chamada de salvação, nós temos nesses andamentos os vários passos
que são oportunidades que Deus nos dá para que possamos conhecê-lo, segui-lo e viver a cada dia as suas bênçãos. Assim, nós observamos no texto que há um outro andamento, o quarto andamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aí o quarto andamento, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, há necessidade de crer. Crer em Jesus é mais do que acreditar na existência dele, é mais do que saber que, historicamente, um dia ele veio ao mundo. Crer nele é no sentido de confiar, e esse confiar exige entrega. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, está dizendo justamente dessa necessidade de crer no sentido de confiar. E o crer no sentido de confiar é entrega. E esse é o quarto movimento desta sinfonia importante, a Sinfonia da Salvação. Você é daqueles que carrega a cruz no pescoço dizendo que é um cristão? Deus espera mais do que isso. Você é daqueles que diz ser um cristão porque nasceu num país cristão? Deus espera mais do que isso. O cristão é aquele que imita Cristo, parece-se com Cristo e vive a cada dia expressando deste amor, desta glória, desta graça que vem de Cristo aos corações. Seja você um cristão que creu nele e entregou sua vida a ele para viver a vida nova e preciosa. Mas a sinfonia não para por aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aí os dois últimos andamentos. Não pereça. Aquele que crê em Cristo não perece. Aquele que conhece a Cristo não perece. Aquele que anda com Cristo não perece. Seus projetos, seus sonhos, seus objetivos de vida são plenamente alcançados, porque ele tem em Cristo a força que lhe dá a graça para superar os seus próprios limites e chegar a pontos e lugares que às vezes até nunca nem imaginou. E aí nós vamos para o último movimento desta sinfonia. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que um dia você nasceu, e assim como você nasceu, naquele momento você foi enviado para a morte. E é importante nós entendermos que participar e viver esta sinfonia é ter o direito de não morrer, mas viver eternamente. Aplica no seu viver esta sinfonia e você será alguém feliz, alguém abençoado, alguém vitorioso, alguém alcançado por Deus para viver a vida nova, eterna e maravilhosa que só Ele oferece no nome de Jesus. Amém. Falando ao coração. Venha estudar teologia e se preparar no IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas. Cursos de teologia nível básico, nível médio e bacharel em teologia com ênfase acadêmica. No IBCamp você faz teologia presencial ou à distância com uma equipe de professores altamente capacitada. Direção Pastor Zulmar Rafael. IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas. O caminho para o conhecimento. Vagas limitadas. 3291-8422. Voltamos com o nosso programa Conexão Cristã. Eu te disse, a tua história a partir de hoje vai mudar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração que a tua história não será mais a mesma. Ouça agora uma semente de fé, essa fé que precisa ser gerada para que o impossível aconteça na sua vida. Você vai ouvir agora da boca deste homem de Deus, pastor Oídes José do Carmo. Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Aqui estamos para, dentro do compromisso que temos com Deus e com a sua palavra, trazer para o seu coração a mensagem que possa te edificar, te abençoar de uma forma muito especial nesse dia. Eu quero então ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Nessa oportunidade eu trago esse texto do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias. Já finalizando o seu livro, ele vem retratando todo um quadro na história do povo de Deus e termina dizendo: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o perverso. Nós sabemos que Deus é misericordioso, Deus é Pai, e Ele não faz acepção de pessoas. Sabemos que Deus faz com que cada dia o sol se levante sobre bons e maus. A chuva cai sobre justos e injustos. Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Há muitas pessoas que não dão a Deus o devido louvor, a devida gratidão, o devido reconhecimento. Embora sejam alvos do amor de Deus, do zelo de Deus, porque Deus provê alimento, saúde, proteção, prosperidade, toda sorte de bênção para as pessoas, mas há aqueles que vivem neste mundo, primeiro, como se Deus não existisse, e aqueles que vivem em confronto com Deus. Muitas pessoas têm coragem de alçar a voz aos céus e blasfemar dos céus, blasfemar de Deus, murmurar contra o Senhor, não reconhecer a existência de Deus e muito menos procurar agradá-los. Trata-se da multiplicação dos zombadores e dos modernistas que criticam a fé cristã, a fé evangélica. É comum hoje os veículos de circulação nacional, sejam revistas, jornais, rede de televisão, dar grande espaço para as pessoas escreverem artigos ou expressarem a sua posição, zombando da fé, ridicularizando a palavra de Deus, zombando da fé em Deus, das coisas do Senhor. Os que são chamados de modernistas, que criticam a fé evangélica, que zombam da nossa esperança do céu e da vida eterna. Cada vez mais estamos vendo a multiplicação desses zombadores. Porém, Deus os tolera. Deus permite que isso aconteça e parece que nada no momento surge contra essas pessoas, que se levantam contra Deus, contra a sua palavra, que ridiculariza a fé, que zombam do Senhor e do seu povo. Nós sabemos, porém, que Deus hoje não tem em conta os tempos da ignorância. Ele anuncia em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Porém, há uma verdade bem colocada, que um dia Deus há de julgar todos os homens, por suas palavras, por suas atitudes, pela sua conduta em relação a Ele e a sua santa palavra. Todos terão que comparecer perante o grande tribunal do trono branco, ninguém há de escapar. Hoje o amor de Deus deixa fluir qualquer comportamento, Deus não cerceia ninguém, dá plena liberdade para as pessoas, mas um dia Ele vai trazer todos a uma prestação de contas. Um dia o salmista se expressou: eu quase que ia me escorregando, quase que eu caí, quase que me desviei ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles blasfemam, murmuram, vivem a vida contra Deus, matam, violentam e estão em plena prosperidade, ao passo que o justo sofre tanto neste mundo. Aquele que teme a Deus padece tantas coisas nesta terra, e ele dizia no seu coração: isso não está correto, isso não está perfeito. E ele diz: quase que eu me desviei da fé, quase que eu não pude acreditar nesse Deus, até que eu entrei no santuário de Deus e eu vi o fim deles. Certamente Deus tem preparado um dia em que Ele vai julgar todas essas pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada diante dos princípios da palavra do Senhor. É por isso que o profeta está dizendo aqui: vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Pode ser que hoje é tudo a mesma coisa. O que acontece com o justo, acontece com o ímpio. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Mas haverá um dia em que vai ficar bem cristalizada, bem definida a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Eu entrei no santuário de Deus e eu vi o fim dos ímpios
e certamente eu vim o fim de todos os justos. Quero dizer a todos que estão me assistindo hoje, vale a pena você sofrer pela verdade, padecer pelo Evangelho, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que aparentemente você não veja nenhum resultado prático na sua vida. Porém, Deus é fiel, Deus é leal, e no final da história você há de glorificar e louvar a Deus pelo lugar que Ele preparou para você, pela vitória que Ele tem para a sua vida. A prosperidade dos ímpios é transitória, é ilusória, é passageira. Aquele que teme a Deus, embora passe por muitas privações e provações do mundo, logo, logo ele verá a luz do Senhor brilhando na sua vida, a glória de Deus resplandecendo na sua família. Ele vai dizer: Deus é justo, Deus é sempre fiel e sempre será fiel a mim e à minha família. Vale a pena temer o Senhor e a sua palavra, viver uma vida para a glória de Deus, porque é certo que no dia a dia Deus nos sustenta, mas muito mais na eternidade desfrutaremos do resultado de uma vida de temor a Deus neste mundo, e está chegando esta hora para todos nós. Se você serve a Deus, mantenha essa posição. Se você não o teme e não o serve, receba essa palavra com a mensagem exortativa de Deus, apelativa do Senhor, para que você dê uma guinada na sua vida e possa hoje entrar pelo caminho da retidão, pelo caminho da verdade, experimentar o amor de Deus, ter prosperidade aqui, mas sobretudo garantir uma eternidade feliz com Deus no céu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, e saiba que esta palavra é uma verdadeira palavra de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Puxa vida, mas passou tão rápido, mas chegamos ao final do nosso programa Conexão Cristã. Você que está me assistindo nesse momento e você passa por uma situação difícil na sua vida e você não conhece a Jesus ainda, aceite a Jesus. Levante a sua mão aonde você está e confesse o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. A tua história jamais será a mesma. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, procure a sua igreja, procure um pastor para orar por você, para aconselhar você. Com certeza, a sua comunhão com o Espírito Santo, você receberá de volta em nome de Jesus. Assista esse programa através do YouTube, youtube.com/Conexão Cristã Produtora. Curta também a nossa fanpage, facebook.com/Programa Conexão Cristã. E nos envie também uma sugestão, uma crítica, através do nosso e-mail, biramar@gmail.com. Que Deus abençoe a sua vida, final de semana abençoado para você. Você que é jovem e deseja participar dos Conectados ali em Campinas, você é o nosso convidado. A partir das 20 horas, Rua Senador Jaime, 715 em Campinas. Deus te abençoe e até segunda, se Deus quiser.